Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês em casa nesta manhã abençoada de sábado. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa da comunidade cristã em Ceilândia. E eu sou o pastor Alexandre Rodrigues e hoje é o dia 31 de dezembro de 2006. E por ser o último dia do ano, nós então estamos aqui envolvidos, encorajados, cheios de encargo para ministrar uma palavra reflexiva. Eu te convido a sentar-se diante do seu televisor, pare um pouco de fazer o que você está fazendo, pegue a sua Bíblia e venha meditar conosco sobre a fragilidade da vida humana, como que o homem é tão frágil e tão carente de Deus, e às vezes nós não conseguimos ver isso. Sabemos que estamos logo mais passando para as primeiras horas do primeiro dia do ano de 2006. E então fazemos muitos planos, muitos projetos, temos muitos sonhos e às vezes esquecemos de incluir Deus nos nossos projetos. Com certeza, nós temos a convicção de que sem o Senhor, as nossas vidas não podem certamente ter o sucesso que nós aguardamos. Para tanto, queremos convidar vocês a observar conosco dois textos da Escritura Sagrada. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16 é o primeiro texto. Leia comigo. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O outro texto é Isaías. Acompanhe comigo. Capítulo 40, versículos 6 a 8, que diz assim: uma voz diz, clama. Que hei de clamar? Alguém pergunta. Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Querido irmão em Cristo, considere comigo o quanto que nós somos frágeis. Tiago, ele comenta, inspirado pelo Espírito Santo, que os homens geralmente eles arrogam de grandes pretensões. Eles dizem, amanhã iremos para tal cidade, passaremos nela um ano, faremos isto, aquilo outro. Ou seja, o homem está sempre cheio de projetos, sempre cheio de planos, e assim ele vai fazendo da sua vida toda uma agenda, todo um planejamento, todo um projeto, não sabendo ele que a vida humana é como a erva. Isaías ouve uma voz que diz, clama, e ele então escuta e olha e diz, ora, o que hei de clamar? E a voz responde, diga ao povo que todos os homens são ervas. A erva que nasce pela manhã e quando vem o sol queima e não vê a luz do dia seguinte. É a fragilidade da vida humana. Com certeza todos que estão agora ouvindo essa mensagem não têm a certeza de que verão a luz do primeiro dia do ano de 2006. Quantas pessoas estão hoje nos ouvindo, mas que certamente não sobreviverão este dia e não sabem disso, porque planejam, quando as pessoas estão hoje, agora, neste momento, aí fazendo suas festas, seus preparativos, suas roupas, suas alegrias.
com os amigos. Todavia, não sabe se verão o dia de amanhã. Eu próprio que estou aqui falando não tenho certeza se estarei no dia 1º vivo para poder ver o primeiro dia do ano. Considerar a fragilidade da vida humana é ser sábio, é ser sensato. Somente quando o homem contempla a si mesmo e sabe que a vida humana é frágil, passageira, como uma vela que hoje está acesa, amanhã pode não estar, e então contempla Deus como sendo o único que é eterno, o único que tem o dom da vida, que pode dar a vida, o único que nos mantém, que cuida de cada um de nós. É somente tendo este pensamento e esta visão que podemos ter paz e ter a certeza de que com o Senhor tudo dará certo. E falando sobre a fragilidade da vida humana, isso nos leva e nos faz recordar de um grande acontecimento que marcou a história da humanidade. Foi o naufrágio do Titanic. Nós lembramos que por volta do início do século XX, logo naquela época em que a tecnologia estava avançando a passos largos, em 1901 foi inventado o rádio. Então era a chamada Era Dourada, onde os homens todos estavam a passos largos, acreditando que estavam entrando numa era sensacional, uma era brilhante, uma era de descoberta. E geralmente quando nós temos muita vitória, quando nós temos muito sucesso, nós temos a tendência de nos esquecer de Deus. Foi aí que uma grande empresa chamada Starline, começou um grande projeto de um grande navio intitulado Titanic. Essa empresa, ela começou então a construção de um grande transatlântico que iria revolucionar toda a tecnologia de navegação daquela época. E de fato, ela construiu um dos maiores transatlânticos do seu tempo. Vejam só, de comprimento, esse navio tinha 265 metros, o que equivale a 2,5 campos de campo de futebol oficial. Então, olha, imagine só o tamanho, dessa estrutura oceânica, com 28 metros de largura, 31 metros de altura, com 46 toneladas de peso. Na verdade, era um monstro de um navio, era uma arrogância de navio para a tecnologia daquele tempo. Era algo muito grande. Pra vocês terem uma ideia, esse navio possuía 4 grandes chaminés, mostrando a sua potência. E este navio, ele foi projetado para não afundar. Aqueles que projetaram o navio pensaram numa tecnologia e no meio, de modo que ainda que este navio viesse a colidir com qualquer coisa que fosse, com iceberg, ele não naufragaria. E que tipo de tecnologia, ou pensamento, ou projeto foi esse? Eles fizeram 16 compartimentos estanques. Ou seja, o casco do navio que o faz flutuar estava dividido em 16 compartimentos estanques, fechados, lacrados cada um deles. De modo que se houvesse uma possível colisão e furasse o primeiro compartimento, ainda assim este navio poderia prosseguir em paz ao seu destino. Se porventura furasse 2 compartimentos, 3 compartimentos, 4 compartimentos, ele ainda assim conseguiria chegar em paz ao seu destino. Isso era a segurança que esse navio oferecia. E era um navio não somente estruturalmente potente, mas era um navio luxuoso. Possuía camarote com luz elétrica, camarote para a primeira, segunda e terceira classe. Possuía elevadores, piscinas, quadra de esportes, banho turco, academia de ginástica, restaurantes, 2 bibliotecas, salões de festas e até bandas, bandas de música a bordo para alegrar o povo. Então eles estavam totalmente cercados de segurança e de luxo e de prazeres. Esse grande Titanic, ele pode representar o mundo, porque o mundo oferece uma certa segurança,
Porque se você ganha 5 mil, 10 mil reais, você ganha 3 mil reais, você acredita que tem uma certa segurança. Se você tem um trabalho público, você crê ter uma certa segurança. Se você é jovem, é saudável e tem saúde, você se sente estável, você pensa ter certa segurança. E este mundo também é cheio de luxos e de prazeres. Talvez você tenha o seu casamento, a sua família, sua casa própria, o seu trabalho, seus filhos saudáveis. E tudo parece acontecer, tudo muito bem. E você está acreditando que tudo dará certo. Mas você não tem certeza do dia de amanhã. Aquele navio, Titanic, ele era tão bem seguro e tão luxuoso e promovia tantas coisas boas e agradáveis aos homens, que entre a mídia da época saiu um boato dizendo que nem mesmo Deus poderia afundar aquele navio. Ó, queridos, que arrogância do homem! Quantas pessoas consideram que tudo dará certo e que não há um Deus no céu? E se há, esse Deus não está preocupado conosco. Quanta arrogância há no coração dos seres humanos. Quantas pretensões há em nossos corações. A história diz que no dia 10 de abril de 1912, foi o dia da viagem inaugural do grande transatlântico. Ele entra nas águas do Atlântico e agora sai em direção a Nova York. Ora, todos estavam felizes, todos estavam ali alegres, porque era uma grande viagem, era um grande cruzeiro, e ali as pessoas desfrutariam de luxo, de prazeres e de alegria. E a mídia toda dos Estados Unidos estava dando cobertura àquela viagem inaugural. O mar estava calmo e límpido. E o navio agora viajava a uma velocidade de 22 nós, média de 41 quilômetros por hora. Céu sem nuvens, mar límpido. Parecia mesmo ali, o mar estava tão límpido que parecia um espelho. Tudo estava dando certo. E as pessoas lá dentro do navio regozijavam-se e alegravam-se e tinham a certeza que chegariam em paz do outro lado do oceano, que chegariam em paz às terras da América. A segurança deles era tanta a segurança, que por várias vezes receberam o aviso de que havia icebergs. Houve 5 recados, 5 avisos. Cuidado, iceberg à frente. Cuidado, iceberg à vista. Mas o navio, ele tinha muito poder, ele tinha muita força, ele tinha muita segurança. E as pessoas então não atentavam para o perigo. Eles achavam que a oponência daquele navio era tanta que eles não deveriam se preocupar com esses avisos de pequenos icebergs à frente. E o engraçado é que a Bíblia Sagrada, semelhantemente, também nos adverte. Se esse mundo pode ser comparado a um grande Titanic, onde as pessoas estão nele fazendo uma viagem, esta vida é uma viagem, e as pessoas estão nesse transatlântico que é o mundo, e as pessoas estão seguras, estão garantidas por causa da estrutura que está debaixo dos seus pés. Se as pessoas estão alegres por causa dos prazeres que este mundo Titanic oferece, se as pessoas estão assim, tão alegres e estão esquecendo que a palavra de Deus fala: cuidado, olhai para os sinais dos tempos. Quando vocês olharem e ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, são os sinais dos últimos dias. Mas os homens estão desfrutando de suas vidas, estão projetando as suas vidas como se não houvesse um tempo do fim. E assim estavam aqueles passageiros e aqueles viajantes. O comandante do navio ignorava cada aviso que era dado com respeito aos possíveis icebergs que estavam a caminho. E o pior, então, aconteceu. De repente, a 500 metros de distância, alguém viu um grande iceberg à frente. Era 9h45 da noite, 21h45 da noite. Quando gritaram iceberg à frente, que eles viram que o perigo era real e era verdadeiro.
Quando então eles resolveram mudar o curso, mudar a direção do grande navio, eles até que tentaram. Tarde demais. 21h45 aconteceu a grande colisão. O grande Titanic colidiu com o iceberg. Ah, que desespero, queridos. Porque agora, aquele navio que tinha 16 estanques, e que era possível que se perfurasse 4 deles, ainda assim ele chegaria em paz ao seu destino, a grande surpresa. Foi perfurado 5 daqueles estanques, 5 compartimentos daqueles, e agora o navio começa a ser ameaçado de ser tragado, de ser naufragado nas gélidas águas do Atlântico. E agora começou o desespero. Foi neste momento que as pessoas perceberam que a vida não tem sentido algum sem Deus. Foi nesta hora que as pessoas começaram a perceber que o dinheiro, que o luxo, que a festa, que as músicas, que os prazeres, que nada disso pode, manter a vida humana sobre a terra, que há sim agora um Deus no céu, e agora somente Ele pode resolver. Ora, não lembraram de Deus quando saíram na viagem? As pessoas, a mídia declararam que nem mesmo Deus podia afundar aquele navio. Mas agora, o que era impossível aos olhos humanos está acontecendo. Agora as pessoas não têm mais nada, não têm mais em que se apegar a não ser em Deus. E vocês conhecem a história. Foi feito um filme com essa história e alguns pontos desse filme foi tirado da vida real, do acontecimento real. Lembram daquela mãe que coloca os seus filhos para dormir porque sabe que eles morrerão? Outros, desesperados, lançam-se contra o mar, contra as águas geladas. E agora uma banda ao lado começa a tocar uma música que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Enfim, aquele navio arrogante, aquele grande transatlântico, que nem mesmo Deus podia afundar, naufragou nas gélidas águas do Atlântico, 2h da manhã. Quantos mortos? 1.513 mortos. Morreram. Isso mostra o quanto o homem é frágil. E quando eu olho então para essa história, eu olho para o homem e eu olho para a Bíblia, eu posso contemplar, queridos, tantas coisas preciosas. Vocês lembram que a Bíblia registra que houve um grande dilúvio sobre a terra e Deus mandou que Noé construísse uma arca nos primórdios da história. Não era nos anos dourados, não era no auge da tecnologia, não. Deus pediu que um homem, um servo de Deus, construísse uma arca. E eu sei que muitos de vocês em casa não acreditam nessa história. E isso também é arrogância do coração. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que nos fala. E ela está dizendo esta manhã para nós: olhem para a arrogância do Titanic e olhem para a simplicidade da arca de Noé. Noé construiu a arca. Aquela arca que não tinha tecnologia esperada. Aquela arca que não tinha o luxo ou toda a segurança que o Titanic tinha. Sobreviveu ao grande dilúvio que desceu sobre a terra. Venceu as montanhas, a fúria do mar, venceu a chuva, os relâmpagos, os ventos. E você então pode observar que quando as águas do dilúvio baixaram, a arca de Noé estava pousada sobre o pico do Monte Ararat. E o Titanic, no profundo e nas águas profundas do Oceano Atlântico. Olha o fim de um e olha o fim do outro. Onde está a diferença da Arca de Noé para o grande Titanic? E eu respondo: a diferença está naquele que dirigia o navio e naquele que dirigia a arca. A diferença
está naquele que projetou o navio e naquele que projetou a arca. A diferença é que na arca havia o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que levava em segurança a frágil arca a um final de triunfo e glória, representado pelo pico do Monte Ararat. E aqueles que estavam por detrás do Titanic, arrogantes que diziam que nem Deus poderia afundar o navio, era o homem frágil, o homem que tendo dinheiro e saúde e não tendo Deus, não é nada, não é absolutamente nada. Considere comigo, queridos, considere a sua vida. Eu comparo este mundo, a religião deste século, o dinheiro deste século, o capitalismo deste século, os poderosos deste século, como o navio Titanic. É grande aos olhos dos homens, sim. É oponente aos olhos do homem, sim. Poderoso, tem estrutura, sim, mas diante do menor iceberg se torna impotente, incapaz, frágil, e o fim, sem Deus, é a morte. Considere agora a sua vida. Pense comigo. Jesus falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que precisa de um caminho, você que precisa da sólida verdade para te dar certeza e segurança, você que precisa de vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus você tem vida, com Jesus você tem segurança, com Jesus você tem vida eterna. Ainda que esta vida humana seja interrompida, mas você terá certeza de vida eterna com Jesus Cristo. A palavra de Deus é o fundamento. Eu quero te convidar a que você reflita agora sobre você. Reflita agora como é que estão os dias da sua vida, seus planos, seus projetos. Será que você é como aquele homem lá que Tiago fala? Tiago fala de alguém que está fazendo projetos e planos. Olha, amanhã ou depois nós viajaremos e faremos isso e aquilo, e teremos lucros e teremos aquilo outro. Olha, queridos, todos sabem que a religião do presente está instigando os homens a terem dinheiro, a ganharem dinheiro e riquezas, mas vocês não devem ouvir a religião do presente, ainda que eles façam isso em o nome de Jesus. Jesus falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que você prefere que está em casa? Você prefere ouvir a palavra de Jesus Cristo? Ou você prefere ouvir os homens gananciosos, líderes religiosos deste século, que está conduzindo o povo às riquezas, ao dinheiro, aquilo que é passageiro? Jesus disse: não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. O que interessa para o Filho de Deus, para o servo de Deus, é a palavra de Deus, é o caráter, é a alma, é aquilo que somos, é o amor ao próximo. Eu tenho certeza que esse grande Titanic que é o mundo, ele vai colidir com o grande iceberg. Este grande iceberg pode ser mostrado na Bíblia, e eu quero ler para você, capítulo 2 do livro de Daniel. Verifique comigo que a Bíblia fala sobre isso. Daniel teve um grande sonho, ou melhor, ele interpretou o grande sonho do rei Nabucodonosor. E neste sonho, que é uma profecia, a Bíblia fala que um dia este mundo será destruído por um grande ou uma grande pedra que pode ser comparada ao grande iceberg. Capítulo 2 de Daniel, versículos 44 e 45 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando do reino de Deus. Jesus virá como uma grande pedra e ele vai destruir o arrogante Titanic.
E eu pergunto, onde você está? Você está dentro do grande Titanic? Ou você está dentro da arca de Deus? A arca de Deus representa Jesus, representa a igreja de Jesus Cristo, que tem a palavra dele como sólido fundamento de conduta e de vida. Quero te convidar a orar comigo neste momento. Eu quero que você em casa ore. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, entregue agora. É o momento de você sair desse Titanic e entrar na arca de Deus. Eu quero orar pela sua vida espiritual, pela sua família, pela sua casa. Eu quero que neste momento você eleve o seu coração a Deus. Você não precisa de colocar copo com água. Não precisa disso. Você precisa de crer no Deus invisível que te vê e te contempla neste momento. Você não precisa de nada exterior a você. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé nele. E fé é a certeza daquilo que não se vê. Por isso, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Meu Deus e meu Pai, Senhor, hoje é o último dia deste ano de 2005 e quantas pessoas, quantas vidas, quantas famílias que esteve nos acompanhando nestes vários programas deste ano e que agora está conosco ligado em Ti, no Teu trono da graça. Ó Deus, Criador do céu e Criador da terra, em cujas mãos está todo o poder e toda a autoridade. Eu quero interceder e eu quero clamar por cada pessoa que está conosco agora nos ouvindo. Esta pessoa que sofre, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está desenganada, que está entristecida, essa pessoa que sofre de depressão, essa pessoa que foi abandonada, que foi largada. Pai, essa pessoa, Senhor amado, que acredita na Tua palavra e somente na Tua palavra, essa pessoa que não crê em ídolos, mas crê no Deus que fez o céu e a terra. Pai, eu não conheço os seus problemas, mas Tu os conhece e Tu conhece a todos eles. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, vá agora ao encontro dessas pessoas. Pai, com a Tua mão poderosa, em o nome de Jesus Cristo, levando salvação nas Tuas asas, levando libertação, levando cura, levando alegria, levando fé. Pai, vai agora levando a cada família, a cada casa, a paz que o mundo não conhece, a alegria que este mundo não tem. Pai, e mostra que mesmo com tribulação, como afirma a Tua palavra, que no mundo teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Pai, se existe alguma coisa que vale, se existe alguma coisa que é sustentável, se existe alguma coisa em que nós podemos nos segurar e ter a certeza que nós não pereceremos, que é a Tua palavra, que é Jesus. Pai, nos ilumina a esse respeito. Pai, que neste ano que estamos começando, Tu possa transformar as pessoas, Tu possa acrescentar de Ti a nós e que a Tua luz brilhe sobre cada pessoa sincera que invoca o Teu nome, que Tu possa livrar-nos dos erros da religião, Tu possa livrar-nos dos homens maus, deste mundo tenebroso. Guarda as famílias que Te pertencem, faça valer o que aqueles anjos declararam naquele dia em que Jesus nasceu sobre a terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Deus ama, aos homens que amam a Deus, aos homens de bem. Deixa a Tua paz, deixa a Tua graça, em o nome santo de Jesus. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Graças a Deus. Jesus Cristo é o Senhor.